Fala galera que curte o PC Facts. O vídeo de hoje, pessoal, é um teste muito completo em Deus Ex Mankind Divided. Eu creio que em português você não vai encontrar nada tão completo. Nós pegamos simplesmente 9 placas de vídeo de segmentos completamente diferentes para testar nesse jogo. Nós estamos falando de placas desde a R7 360 da AMD até a GTX 980 Ti da NVIDIA, perpassando aí por RX 470 e GTX 1060. Antes de começar, a gente tem que agradecer a NVIDIA Brasil por ter cedido a GTX 1060 Founders Edition para a gente, em caráter permanente, para que nós possamos, evidentemente, continuar fazendo testes como esses, da base de placa. E agradecer também a AMD Brasil, que mandou aí para a gente RX 470, RX 460, R9 380X e está a caminho R9 Fury Nano e R7 370. Todas aí para a gente colocar nesses testes também. Ok? Se vocês curtirem o vídeo, não se esqueçam de ao final dar aquele like, ele é muito importante pra gente, vai subir o vídeo, vai fazer aparecer para mais pessoas, além de que vai trazer mais conhecimento para uma maior parte da comunidade. Se vocês quiserem continuar acompanhando o nosso trabalho, basta se inscrever no canal. E uma recomendação, se quiserem algo mais pormenorizado do que esse vídeo, a gente vai deixar esse review também lá no nosso site que está de volta, o www.pcfacts.com.br. Agora sim, vamos para a análise de performance. Vamos começar com o básico, FPS. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos abrir a lista de FPS no preset médio, tá? Não se esqueçam, 1080p. Em médio, todas as placas conseguiram rodar. Nós temos desde lá embaixo a R7 360, e aí em parênteses você tem o clock médio, que nós conseguimos com a placa durante o teste. E ela está lá em 35 FPS de média, 24 em 1% low e 11 em 0.1% low. E aí você vai vendo a escalada de VGAs, né? RX 460 com 49 FPS de média, 960 com 59 FPS, 380X com 68 FPS, e aí nesse embate entre 380X e 980, uma larga vantagem para 380X. Tem detalhes interessantes depois no frame time. Lembre-se dessa diferença. Aqui também é importante salientar que passou por nós RX 460, que substitui a R7 360, uma diferença de 14 FPS, uma diferença considerável. Aqui GTX 970, 85 FPS contra 89 FPS da RX 470 e GTX 1060 mais acima com 97 FPS, 390X 101 FPS e a GTX 980 Ti reinando ali nos 112 FPS. Vamos agora rapidamente para o preset Ultra para ver como é que ficaram os FPS aí. Lembrando novamente DirectX 11. Temos aí agora sem a RX 460 e a R7 360. Vamos começar aqui com a 960. As outras duas tiveram uma performance que sinceramente não valia nem a pena colocar no teste. 960 com 27 FPS e aqui a 380X teve um salto de 11 FPS em relação a 960. 970 com 40 FPS, aqui olha o que é interessante. Em Ultra tem alguma configuração que a GTX 1060 não conseguiu gerenciar de maneira adequada, de modo que a RX 470 agora passou até a GTX 1060 em 2 FPS. Só salientando aqui que, em compensação, a 1060 teve um frame time melhor, sendo que a mínima dela em 0.1% low foi de 28 FPS contra 12 da RX 470. A 390X está ali em cima com 58 FPS e a GTX 980 Ti mais uma vez reinando em 72 FPS. Você pode perceber que esse jogo é bem pesado. Uma GTX 980 Ti para rodar em 60 FPS é bem difícil, apesar dela ter a média de 72, ela tem quedas rápidas para 36 e mantém quedas em 51 FPS.
o que é um valor muito alto de se investir para se rodar em Full HD. Vamos agora para dissecação, né? Vamos pegar de duas em duas placas e comparar seus frame times. Vamos pegar aqui inicialmente então do setor mais básico de entrada, R7 360 contra RX 460. Gente, aqui é muito interessante esse comparativo. São de duas placas que uma substitui a outra. E aí você consegue ver nitidamente que, além da RX 460 ter um frame time menor, ou seja, o tempo de cada frame é menor na média, gerando mais FPS, ela tem bem menos spikes que a R7 360. E isso é o que mais influencia o gameplay. Então, além de um melhor FPS, você vai ter um melhor gameplay de uma maneira geral com a RX 460. Vamos agora para o segmento intermediário, e aí aqui nós vamos comparar R9 380X contra GTX 960. Aqui fica evidente que a R9 380X tem uma vantagem de FPS, como eu tinha destacado logo no início. Em compensação, reparem que o frame time da GTX 960 é muito melhor. Você vai estar trabalhando a uma taxa de FPS boa ali no médio, tanto para uma quanto para a outra, muito melhor na 380X. Em compensação, olha a quantidade de spikes que a 380X tem apresentado. Uma coisa que a gente já destacou várias vezes é que o frame time das Maxwell é muito bem otimizado. Inclusive, por enquanto, talvez por uma questão de driver, é até melhor otimizado que o próprio frame time das Pascal. Portanto, nesse caso aqui, comparando a GTX 960 com a R9 380X, a gente vê que a jogabilidade, ao final das contas, por mais que seja com menos FPS, vai ser mais confortável. Subindo um pouquinho aqui de segmento, vamos para GTX 970 contra RX 470. E aí aqui você vê novamente, o frame time da GTX 970 é pior, ele é mais alto. Em compensação, também tem poucos spikes, como a gente falou. Maxwell tem um driver muito bem otimizado, fazendo com que o seu frame time sofra de poucos spikes. Realmente é uma série da NVIDIA muito competente. E aí a RX 470, talvez por ser bem recente, tem algumas otimizações ainda a serem feitas. Vamos seguindo aqui agora para o segmento um pouquinho mais alto, ali GTX 1060 contra 390X. A 390X é extremamente rápida, tem um frame time baixíssimo. Em compensação, sofre de spikes absurdos e muito constantes. São muitas vezes que eles aparecem. E realmente isso pode incomodar quem for estar jogando. Muito provavelmente, em futuros drives ou até updates do jogo, isso possa melhorar. Vamos ver como é que isso vai se comportar em DirectX 12. E isso vai ser um embate muito interessante. Lembrando, pessoal, o frame time não é única e exclusivamente competência da placa. Existem inúmeros fatores que podem influenciar esse frame time. Um deles é, por exemplo, o uso de CPU. Se uma das placas estourar um core, esse frame time vai aumentar muito. Se uma das placas tiver que precisar da memória RAM, o frame time vai subir muito. Se uma placa tiver problemas de energia, estiver com um clock muito alto, alguma coisa assim, e a energia não for suficiente para ela, o frame time também vai dar esses spikes. E existem outras coisas, como por exemplo os Draw Call Single Thread, que a AMD tem principalmente nas séries 300 e 200, e que eu creio ainda vamos estudar isso, foi aprimorado na série 400, tá bom? Mas isso aí a gente ainda está por confirmar, já vai fazer os devidos testes. Mas é importante salientar que muito provavelmente no DirectX 12, como o single thread, os draw call single thread no DirectX 12 não são feitos de maneira single, são feitos multi, isso provavelmente vai melhorar muito a vida da AMD e é justamente aí que entra a qualidade que a AMD vai ganhar em DirectX 12. Ela vai perder essa deficiência que ela tem aqui no DirectX 11. Então a gente vai aguardar um pouquinho e a gente vai fazer sim os testes em DirectX 12. Mas vamos pegar mais algumas informações importantes também aqui para a gente acompanhar. Vamos olhar aqui o uso geral de CPU no preset médio. Aí, muito como se espera, né? A variação de uso de CPU vai justamente de acordo com a performance de cada placa, né? Sendo que a 1060 ali
está bem abaixo da 390X, você pode ver que é uma diferença de 5 pontos percentuais, o que é muito interessante, assim como a 390X está a 5 pontos percentuais abaixo da GTX 980 Ti. Tá? Vamos agora para o uso de CPU no Ultra, e aí ele tende a diminuir. A GTX 980 Ti, que estava em 45 pontos percentuais, aqui está em 32 pontos percentuais. Aí você pergunta assim, nossa, gira muito próximo daquela questão do 4K diminuir o uso de CPU. Aí eu pergunto assim, como é que em 1080p mudou o uso de CPU? Diminuiu o frame rate, meu amigo. Inevitavelmente diminui o uso de CPU. O uso de CPU está extremamente relacionado ao seu frame rate. E aí a gente tem justamente o escalonamento como tal. 980 tem à frente, 1060, 1090, etc. Vamos seguindo aqui. O uso de CPU por core. Vamos pegar o core que é mais exigido e detonar a média de uso de core aqui. O interessante, no preset Ultra, nós temos aqui o recorde da GTX 960 usando nada mais nada menos que 48,7% de um core de um 5930K. Isso aí é interessante salientar o porquê. Ela gerou mais frames que a GTX 980 Ti? Evidentemente que não. Em compensação, a gente vai jogar aqui um outro dado, uma outra informação. A VRAM utilizada. Percebam aqui que quanto mais VRAM a placa tem, mais VRAM é alocada. A 390X com 8GB está lá com 4.9 GB, a 1060 que tem 6 GB está com 4.7, 980 Ti com 6 GB está com 4.6, a 970 com 4 GB está com 3.9 e assim sucessivamente. A 960 que tem 2 GB está com 1990 MB, ou seja, 2 GB, completamente lotado. E nós estamos falando aqui da mesma qualidade gráfica, hein, pessoal? Então, teoricamente, a 960 precisa de muito mais do que esses 2 GB. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui com a VRAM, que a gente chama de VRAM do Windows, que é a memória RAM sendo compartilhada com a GPU, para que justamente ela não tenha aquele gargalo violento e impossibilite você de jogar, que é um recurso do Windows 10. Olha aí a memória dinâmica utilizada pela GTX 960. 1.1 praticamente GB de memória dinâmica na GTX 960. E isso aqui usa muito o CPU, porque é o CPU que tem que determinar se a VRAM da placa de vídeo é suficiente, descobrir que não é, alocar uma parte da RAM para sair do sistema, para ir ajudar de maneira diferenciada a placa de vídeo. E isso aí realmente demanda muita CPU, como a gente demonstrou agora há pouco. Agora, além disso, a gente vai mostrar aqui o uso máximo de core exigido no médio, que já era como esperado, cada uma, efetivamente demonstrando uma relação com a sua performance. Agora, o interessante aqui, GTX 980 Ti 1.6 pontos percentuais acima da 390X apenas, demonstrando que realmente as Maxwell têm um bom gerenciamento de core em relação às 390X em relação às AMD da série 300. Aqui, para finalizar, a temperatura de cada GPU enquanto foi testada aí no médio, tá? Como vocês podem ver, nós temos a 970, esse é o modelo de referência em 74 graus, a RX 470 da XFX em 70 graus, a GTX 980 Ti Xeon Game 70 graus, R9 380X Mixed Edition 69 graus, R9 390X MSI Gaming 66, RX 460 XFX Custom 65, GTX 1060 Founders Edition incríveis 62 graus, R7 360 muito fria também, 61 graus e GTX 960 EVGA SC 54 graus. Bom, pessoal, vocês viram aí que algumas coisas têm que ser melhoradas em Deus Ex. Primeiro, o jogo é muito pesado. Ele não chega a usar tanta CPU, apesar de que na 960 nós tivemos um comportamento errático por conta da sua memória de vídeo. O jogo usa, sim, muita memória de vídeo, que a gente acha que em 1080p é um exagero, assim como em Mirror's Edge e Doom. A prova disso é que o beta de BF1 não chega a usar 3 GB de memória de vídeo. Aí sim, hein? Refinamento total. Mas essa engine aqui, não se assustem, é a engine de Hitman. Então realmente ela dá uma pequena vantagem para a arquitetura GCN. Ela foi toda trabalhada pensando na arquitetura GCN.
No mais, a gente pede para vocês acompanharem nosso trabalho, que aí mais à frente nós vamos estar trazendo o Deus Ex em DirectX 12 assim que lançar o patch, e aí a gente vai poder fazer um comparativo mais completo ainda. A gente espera que vocês tenham gostado, deem aquele like, se inscrevam no nosso canal e não se esqueça de visitar o www.pcfacts.com.br para mais informações com relação a esse teste. Um grande abraço, pessoal. Obrigado e até a próxima.